Fala, monarquista, beleza? Como é que vocês estão? Eu sou Rodrigo Brasileiro, editor da Confederação Monárquica do Brasil, e hoje nós vamos falar sobre as origens do parlamentarismo. Se você estiver vendo esse vídeo pelo YouTube, já dá aquele like para dar uma força aí pra gente. Pessoal, é muito interessante falar sobre esse tema, porque o parlamentarismo, ele não foi uma teoria que virou prática, ele foi uma prática natural de um processo de estrutura de poder que virou uma teoria. A gente pode colocar a origem do parlamentarismo como a partir do século XI, onde se forma um embrião desse que é atualmente o modelo parlamentarista moderno. Nessa época, a gente tem os primeiros relatos de um conselho, de um grupo que auxiliava o rei na tomada de decisão, na administração, que era chamado de Privy Council. E era formado por aristocratas da nobreza, enfim. E dentro desse grupo havia aqueles nobres que tinham mais confiança, mais legitimidade ou mais conhecimento técnico, que eram justamente um grupo, que eram justamente aqueles que o monarca escolhia para formar um grupo menor dentro desse Privy Council, que era chamado de Committee of State ou cabinet. Esse cabinet, ele é o embrião do que hoje a gente tem como governo. A diferença é que na época o cabinet, esse pequeno grupo, ele era totalmente dependente do monarca, e hoje a dependência maior é em relação ao parlamento, cuja o embrião é justamente o Privy Council. Esse Privy Council, ele foi evoluindo ao longo da história, ele foi ganhando importância, ele foi ganhando legitimidade, ele foi ganhando poder, ele foi ganhando importância nas questões administrativas. E aí você começa a ver o fortalecimento do parlamento dentro da divisão da estrutura de poder. Um caso muito curioso e muito fortuito foi o que deu origem ao primeiro-ministro, que é o chefe de governo, responsável, digamos assim, pelo parlamento. Isso aconteceu no ano de 1714, quando a rainha Ana morreu, ela não deixou descendente, e aí o parlamento nomeou um neto de Jaime I, Jorge I, como rei da Inglaterra, então assim ele assumiu a coroa. Jorge I, ele era da dinastia de Hanover, ele era alemão, ele não falava nada de inglês. E quem assumiu depois dele foi seu filho Jorge II, também era alemão, entendia alguma coisa de inglês, mas nada demais. E aí o que aconteceu? Ambos os reis, eles por não entenderem o idioma inglês, eles passaram a não participar mais das reuniões do parlamento, porque eles absolutamente não entendiam nada. Então, dentre os ministros, foi se tendo aquele que tinha a incumbência de passar as decisões do parlamento, do gabinete, enfim, do governo, ao monarca. Esse ministro, ele tinha que ter um bom trânsito, tanto no governo quanto no parlamento. Esse ministro, ele tinha que ter uma respeitabilidade, e ele tinha que ser bilíngue, porque ele tinha que traduzir do inglês para o alemão. E aí vai se formando naturalmente a figura daquele ministro que, dentre todos, ele tem uma responsabilidade um pouco diferente, um pouco maior, que é o que atualmente nós chamamos de primeiro-ministro. Esse período ele durou de 1714 a 1760. Algumas literaturas dizem que foi um tempo maior, mas independente se foi 46 anos ou 69, foi um período grande para se firmar a máxima de que o rei reina, mas não governa. Quem governa é o parlamento. Então foi se desenvolvendo a noção de que o monarca ele tem a função estabilizadora e representativa da nação, e a função transitória governamental caberia ao parlamento. Com o tempo, foi se tendo a questão da responsabilização desse ministro. O que isso significa? Que esse ministro, para ele manter-se no poder, ele tinha que ter maioria no parlamento. Se ele não tivesse maioria no parlamento, um processo de impeachment era desencadeado, começando um processo acusatório na Câmara dos Comuns, que é a Câmara Baixa, formada pela baixa nobreza e pela burguesia, e esse processo ele era remetido e julgado pela Câmara Alta, que é a Câmara dos Lordes, ou Casa dos Lordes, que equivale ao Senado Federal e é composto pela alta aristocracia, pela alta nobreza. O que aconteceu? Com o tempo, esse ministro, para evitar até um próprio desgaste de passar por um processo de impedimento, uma vez que ele perdesse a maioria na Câmara,
os ministros naturalmente começaram a abdicar. Então, se já não era, com o tempo, não se tornou mais necessário você ter um processo de impeachment, bastava você ter a perda da maioria. Como é que isso é verificado? Através de um voto de desconfiança, ou também chamado de moção de censura, que é quando a oposição ela pede uma contagem para saber se os deputados que compõem aquele parlamento, se eles apoiam o governo, se eles são base do governo ou se eles são oposição ao governo. A gente tem que lembrar que no parlamento não existe a figura do governo minoritário, ou seja, se o primeiro-ministro ele perde o apoio da maioria do parlamento, ele pede demissão, esse governo ele é dissolvido e novas eleições dentro do parlamento são realizadas para saber quem dentre aqueles parlamentares goza de apoio da maioria para poder formar um novo governo. Eu quero agradecer ao Cauê, que está me ajudando aí a editar os vídeos, quero agradecer ao Francisco, também de Alagoas, que me ajudou com o material, e quero deixar um recado para você, monarquista. Pessoal, a gente precisa ler, a gente precisa estudar, eu vou deixar a bibliografia na descrição do livro e não deixem de estudar, tá bom? Um grande abraço para todo mundo e salve Dom Luiz!